Essa é a parte número 3, irmãos. Vamos comentar sobre 1 Pedro. Mas antes, vamos gastar uns 2 minutos para fazer uma correção? Vamos reduzir os comentários toscos dos calvinistas. Logo agora, logo no final do segundo vídeo, eu fiz uma brincadeira em cima do texto de 1 Pedro. Eleito segundo a presciência, e falei que não é eleição segundo presciência, segundo a soberania. Destaquei a presciência, porque aonde tem presciência eles querem tacar neblina, querem passar o pano, entendeu? Eles fazem aquelas brincadeiras dizendo, Deus só anda, só prevê, ele vai andando conforme a música, não pode fazer nada. Isso é ironia sem sentido, que aí idiotas, essas pessoas sem entendimento. Idiotas olham para esses comentários e falam, nossa, que legal, eu gostei desse... Vamos acabar agora com os arminianos. Arminiano também não tem conhecimento. É claro que eu preferia ser um arminiano do que um calvinista. Mas é comentário tosco. Quem é aquele que decretou toda a história da humanidade em uma estátua? Em 4 animais? Quem é que decidiu que iria se levantar Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia e depois Roma? E através desses animais, Deus fala através de mais coisas, mais reinos. Quem é que decretou tudo? Foi Deus. Isso é soberania dele. Só que jamais com aquela visão calvinista ridícula, horrível, medonha. Jamais. Então eles podem dizer, você brincou com o texto de Romanos 9, mas você não explicou? É claro que eu não expliquei. Não nesse vídeo, não dá para falar todas as coisas ao mesmo tempo. Você quer explicação sobre Romanos 9? Eu vou deixar o link na descrição. Tem explicação grande, explicação pequena, explicação menos profética, explicação mais profética. Você escolhe. Tá tudo lá na descrição. E quando eu disse da aspersão do sangue, que vocês não conhecem, é verdade. Calvinista não prega sobre festas. E automaticamente não pregará sobre 2 casas de Israel. Porque o calvinismo é um vírus que entra na mente da pessoa, se infiltra em tudo que é justiça, soberania, eleição, amor, infiltra em tudo. E acaba infectando tudo. É um vírus malicioso. Então a pessoa não estuda a festa. Já viu o calvinista falando de festa? Não, e nem vai ver. E se começar a falar, imagine o que eles falariam das festas de Deus. A aspersão do sangue é um texto que se originou lá na Torá. A aspersão é onde o sumo sacerdote aspergia sangue 7 vezes na Arca da Aliança, no dia da expiação. E por isso que ele está falando aqui, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. É a santificação pelo Espírito para a obediência e a aspersão do sangue. Pedro aqui está com a Arca da Aliança na mente. A Arca da Aliança forma uma só peça com o propiciatório, e Pedro sabe que na revelação o propiciatório era Cristo. Por isso que João fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados, fala 2 vezes na sua carta. E Paulo também fala em Romanos 3. A propiciação do sangue de Jesus Cristo. Essa é a ideia. Agora o que tem a ver isso? Tem muito a ver, porque nós estamos falando do sacrifício de Jesus. O outro texto, nós lemos... Anotei aqui, difícil de ver. 1 Pedro 1. O outro texto está em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele sofreu em vosso lugar, deixando exemplos. O sofrimento aqui ele vai falar da cruz. Os exemplos que ele deixou está no seu próprio sacrifício. Se você seguir os passos, as bênçãos conquistadas no sacrifício recaem sobre você. Se você começar a seguir os passos e se desviar, as bênçãos não vão recair sobre você. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É a ideia que também é aquilo que ele buscou em Isaías 53. Quando ele fala no verso 21, no verso 24, carregando ele mesmo seu corpo
sobre o madeiro os nossos pecados, ele já tem a ideia de que o corpo representava a igreja e que os nossos pecados estavam em Jesus. Porque, segundo a lei de Deus, a morte só pode entrar pelo pecado. Se Jesus nunca pecou, porque ele morreu? Porque os nossos pecados, Deus fez cair sobre o Filho. Então a morte entrou nele. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aqui ele já entendeu que quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e podemos viver para a justiça. Novo nascimento aqui. É o novo nascimento. E Pedro sabe disso, vê que ele sabe da aspersão do sangue, sabe do sacrifício, conectou tudo. Claro que ele sabe disso, né? Só estou repetindo para vocês entenderem que ele sabe. Agora olha a ideia de Pedro em 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler rápido para ganhar tempo e destacando onde eu quero destacar. 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Lembra do texto que eu falei para vocês no começo? É isso daqui, ó. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. No pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Não vou nem voltar ao texto, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você vê que uma pessoa ela só pode ser livrada das corrupções e das paixões que há no mundo pelas promessas de Deus que está relacionado ao sacrifício de Jesus. Na carta, Pedro vai mostrar aqui pessoas que uma vez... Ele vai mostrar aqui, mas vai mostrar em outro texto. Que pessoas que uma vez foram purificadas voltam a se contaminar, elas se extraviaram do reto caminho do Senhor, e você vê que uma pessoa estava, para ela se transviar e voltar a se contaminar, ela estava pura. Entendeu? E é pelas promessas que Pedro está falando que nos conduz à vida. Ele tem essa ideia na mente, a ideia que eu quero explicar para vocês. Verso 6. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu como é que se faz para ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo? Que ele fala no começo? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo? Ele fala aqui, ó, tem que existir em nós. Conhecimento. Sobre o conhecimento, domínio próprio. Sobre o domínio próprio, perseverança. Sobre a perseverança, piedade. Sobre a piedade, fraternidade. E sobre a fraternidade, o amor. Essas coisas existindo e aumentando em nós, faz com que a gente não seja infrutuoso no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Até aqui dá para comentar. A purificação dos pecados, ela só acontece na cruz. Quem recebeu a purificação dos pecados, Pedro está falando, pessoas receberam a purificação dos pecados. Só acontece na cruz. Então, vê bem, a pessoa morreu com Jesus, recebeu a purificação dos pecados, com certeza, ressuscita com Cristo, porque Jesus não dá poderes do mundo vindouro, participação do Espírito Santo, o Espírito de Deus Santo. Poderes do mundo vindouro, fé, boa palavra para uma pessoa que não ressuscitou com ele, porque a pessoa não vai compreender. Se a pessoa não morreu com Jesus Cristo, teve a purificação dos pecados e não ressuscitou, não tem como ela exercer os poderes do mundo vindouro, ela não entende. Os poderes do mundo vindouro em Hebreus 6, no mesmo contexto, vai falar que é imposição de mãos, pregação da fé, pregação de obras mortas. Isso é perfeito.
está escrito em Hebreus 6. Vamos deixar as coisas, os princípios elementares da doutrina de Cristo de lado e vamos prosseguir para o que é perfeito. E o que é perfeito ele mostra, a imposição de mãos, batismos, etc. e tal. Esses são os poderes do mundo vindouro que traz a conversão para as pessoas, usando homens pelo poder de Jesus, mas Deus não dá essas coisas para quem não ressuscitou. Não pode compreender. E lá o escritor de Hebreus fala que pessoas têm tudo isso e caem disso. E ainda tem pessoas que falam que não perde a vida eterna. Não perde a salvação. Mas aqui o Pedro está falando que pessoas tiveram a purificação dos seus pecados e se transviaram. Tem outros textos de Pedro, aonde Pedro fala que pessoas se transviaram do reto caminho que lhes fora dado, largaram, abandonaram os mandamentos do Senhor e voltaram a se contaminar com as paixões do mundo. E aqui Pedro fala no início da carta que pessoas só podem ser descontaminadas das paixões do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor, pelas promessas de Deus que caem em Jesus Cristo com a morte e a ressurreição. Você vê qual é a ideia de Pedro? Uma pessoa só recebe purificação de pecado na cruz. Passou pela cruz, morreu com Jesus, ressuscitou, porque senão não poderia receber os poderes do mundo vindouro, boa palavra, participação do Espírito Santo. Uma pessoa só participa do Espírito Santo pela fé. Agora, por que eu li todos esses textos? Porque a gente pode cair em Hebreus 6, com essa nova mente, que é a mente que tem que ter, nós estamos falando de um escritor de Hebreus, e fazer algumas perguntas, tanto para pessoas calvinistas, como para as pessoas não calvinistas, que criam um ponto de separação entre elas e os calvinistas, dizem o homem tem poder de escolha. Eu não sou calvinista, o homem tem poder de escolha, mas prega a vida eterna e salvação não se perde. E eu não sei para que pregar isso. Invalidaria qual texto da palavra? Invalida muitos textos. Então, como invalida textos e a própria linha do tempo de como acontece o nascer de novo, eu não prego essas coisas. Elas causam dano nas pessoas. E tem mais textos, não é só isso. Esse é o terceiro vídeo. Eu vou finalizar ele aqui, mas eu vou continuar no quarto vídeo. E aí nós vamos para Hebreus e vamos ver o próprio Jesus falando do novo nascimento. O que ele tem a dizer sobre isso? O que eu queria que vocês compreendessem com todos os textos é como acontece o novo nascimento. E Pedro mostrando que pessoas que receberam a purificação dos pecados, não está escrito novo nascimento, mas se morreu, recebeu purificação, Jesus morreu por elas. Se morreu, não é expiação ilimitada, agora para calvinista. Ressuscitou, porque senão não poderia receber os poderes do mundo vindouro. Um morto não pode exercer os poderes do mundo vindouro, nem ter a boa palavra, nem ter participação do Espírito Santo. Entendeu? Vamos agora para a parte 4 e ler Hebreus 6 com alguns textos do próprio Senhor Jesus. Aí vocês tiram as suas conclusões.